Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outros. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra Literatura Brasileira e Ditadura, proferida pelo professor Alquimeno Bastos, da Faculdade de Letras do FRJ. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Alquimeno Bastos, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Então, Alquimeno. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra participar desse ciclo, porque, afinal de contas, decorridos 60 anos desse fato nuclear da história brasileira, é sempre oportuno recolocar as questões e, em cada âmbito discursivo, ver como o assunto foi tratado. A minha exposição tem por base um livro de minha autoria, A História Foi Assim, um romance político brasileiro nos anos 70, 80, publicado em 2000. Portanto, já é quase provecto, tem 24 anos de existência. Mas como eu delimitei, não é, o corpus para o que foi publicado nessas 2 décadas, ele não envelhece quanto a uma necessidade de atualização do próprio corpus, a não ser, evidentemente, a descoberta de outras obras que não chegaram ao meu conhecimento. Pois bem, então esse livro reúne ensaios sobre 36 romances publicados no período, com uma exceção notável, que é Quarup, de Antônio Calado, na verdade publicada em 1967, mas por ser uma obra que deu início a um ciclo no próprio conjunto da obra do Calado e pela repercussão, pela relevância que ganhou nas décadas seguintes, não poderia ficar de fora. Então, é um romance político publicado nos anos 70, 80 e mais Farrup, publicado ainda nos anos 1960. Bom, dito isso, eu começo, evidentemente, por explicar o porquê da eleição desses 36 romances. Porque eu tenho que partir de um conceito de romance político, arbitrário como qualquer conceito, no sentido de que deriva de um arbítrio, de um juízo, de uma escolha passível de contestação. Mas eu entendo que para um romance ser considerado romance político, deve satisfazer determinados requisitos. O primeiro e o mais importante deles todos, no meu entender, é que a trajetória do protagonista ou de um grupo de personagens importantes esteja indissoluvelmente ligada à trajetória da comunidade de que esse protagonista, essas personagens fazem parte, em termos de determinação. Ou seja, não basta que um romance aluda a fatos políticos, se esses fatos políticos não são determinantes da trajetória da personagem. Alguém poderá objetar que, em última instância, tudo é política. Mas, se for assim, nós não teríamos a necessidade de uma taxonomia. Eu lembro de um historiador francês, o Paul que dizia: se tudo é história, nada é história. É necessário, né, que haja uma
relevância, uma repercussão de natureza coletiva. Uma personagem pode perfeitamente, e é mais do que comum no romance ocidental, viver numa determinada época. Por exemplo, na Cartucha de Parma, do Stendhal, a personagem, o protagonista, só depois é que toma consciência de que estiver na batalha de Waterloo. No fato, no momento político, a pessoa pode até não ter essa dimensão, mas é necessário que a trajetória dessa personagem esteja indissoluvelmente ligada ao drama político. No nosso caso, o fato nuclear é o golpe de 1964, e esses romances ou retrocedem um pouco no tempo, talvez até a crise que culminou no suicídio de Getúlio Vargas, e, obviamente, nas consequências, isto é, a repressão, o exílio, a reação nos diversos segmentos acadêmicos, sindicais, o amordaçamento da imprensa, e, evidentemente, num país de dimensão tão grande quanto o Brasil, como isso teria ou não teria chegado à população, à grande massa. Mas é necessário dizer também que, ao dizer que tal ou qual romance é político, eu devo levar em conta que ele só cumprirá essa função se afirmar primeiramente como romance, isto é, como obra de ficção, como investimento ficcional em respeito aos traços definidores da ficção, que não se confunde, se aproxima, mas não se confunde com o aspecto documental. Eu costumo dizer que o contrário de ficção não é realidade, é não ficção. O material não define por si só a natureza ficcional ou não ficcional. Isto é, antes de qualquer outra coisa, um tratamento. Então, o meu objetivo, ao agrupar esses 36 romances com referências incidentais a outras obras desses autores, mas que não satisfariam os requisitos do romance político, foi desenhar, né, um panorama dessa produção. Não fui eu o único a fazer o inventário dessa produção, mas eu reivindico a singularidade do meu trabalho ser uma espécie assim de aproximação maior, porque muitas vezes ou uma determinada obra era focada, digamos assim, no exílio, ou focada na tortura, quando esses são aspectos importantíssimos, não é, do drama político, mas não são os únicos, existem outros. Então, como agrupar esses romances todos? O meu critério, fundamentalmente, foi levar em conta as questões temático-composicionais, as muitas dicções diferentes entre si com que essa matéria de extração histórica foi ficcionalizada. Correto? Por isso, nós vamos ter capítulos muito distintos entre si. Eu tentarei dar uma ideia aproximada desse teor a partir do próprio sumário. Um capítulo, obviamente depois da introdução, focaliza estritamente a obra de Antônio Calado. Eu digo que é um aprendizado de Brasil no romance político de Antônio Calado. Por que um aprendizado de Brasil? Porque ele desenha uma trajetória como se fora um sismógrafo que busca captar as pulsações da vida no Brasil, desde Guarupi, quando ainda havia a crença na Revolução com R maiúsculo, até visões menos encantadas ou menos otimistas, como Bar Dom Juan, como Reflexos do Baile, como Sempre Viva. Então, a importância da obra do Antônio Calado, obviamente, não se restringe ao romance político. Questões que ele tratou nos romances anteriores, como Madonna de Cedro, Assunção de Salviano, como a questão da religião, do sexo, voltam a participar desse universo ficcional.
mas cedem o primeiríssimo plano para a questão política, dentro desse critério que eu mencionei, de serem figuras indissoluvelmente ligados ao drama político. Bar Don Juan, por exemplo, é um romance que até não foi muito bem visto por alguns setores da esquerda no começo, porque focalizava aquilo que se convencionou chamar de a esquerda festiva. Eram intelectuais, boêmios, as pessoas que faziam a revolução nos bares. E depois se jogam mesmo na luta armada, mas sem preparo, como de resto foi o que aconteceu. É uma questão eventualmente discutida em outros romances, não é? Não vamos dizer que a gratuidade dessa ação da resistência armada, mas o idealismo que não levou em conta, não é, a desproporção de forças. Nós devemos ser gratíssimos a essas pessoas que muitas pagaram com a própria vida esse mergulho na clandestinidade, essa participação ostensiva. Mas qualquer analista de fora perceberia que, inevitavelmente, a repressão venceria. Mas não venceu de todo, porque justamente esse sacrifício semeou, né, em muitos outros setores ainda indecisos, a vontade de continuar se opondo à repressão. Então, esse primeiro capítulo é especialmente dedicado à obra de Antônio Calado. Esses romances são Quarupi, Bar Don Juan, Reflexos do Baile e Sempre Viva. Sempre Viva tem uma singularidade. É um romance que já focaliza, não é, o retorno dos exilados, mas não diretamente, porque o protagonista ele não volta ao Brasil nos braços festivos dos amigos, ele reingressa clandestinamente na terra brasileira, e a metáfora, a imagem do Calado é muito feliz, porque é como se ele sentisse a atração magnética da terra, como se estivesse voltando ao ventre, isto é, a terra é a pátria, é a mãe, é o próprio útero materno, para onde, inevitavelmente, ele teria que voltar. Bom, esse é um capítulo. Um segundo capítulo explora um outro aspecto não muito comum na literatura brasileira, que é o que eu chamo de ficção antecipatória, ou talvez distopias. São dois romances, um chamado Bolero, de Vitor Dildes, e o outro Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão. O segundo já é uma espécie de glosa, daqueles versos: criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, pois não verás país nenhum como este. Mas o não verás país nenhum é uma premonição assustadora do que poderia acontecer, como, por exemplo, o aterramento da Amazônia por um todo. Então, é uma distopia, tanto quanto Bolero. Mas Bolero tem traços aí kafkianos, porque o protagonista espera 7 anos no corredor de uma maternidade a esposa dar à luz. Quando ele sai à rua, ele encontra uma terra, uma cidade que é e que não é aquela mesma onde ele viveu. Então já dá para perceber a extensão disso. Neste momento, tudo vale ao contrário. Por exemplo, se você vai fazer um concurso, você tem que se despreparar. Se ele fizer uma pergunta bem elementar, seja de matemática, seja de história, você tem que dizer alguma coisa que não corresponda à verdade do senso comum. Então, evidentemente, está embutida aí a ideia de uma inversão completa de valores. Eu chamo de duas ficções antecipatórias, porque, publicados aí nos anos 80, previam como se for um aviso. A continuarem as coisas como estão, nós vamos chegar a esse ponto. É político? Sim, é político justamente porque não se trata apenas de algo que tenha acontecido isoladamente ao protagonista. É toda a sociedade que está mudada e mudada para pior. Não é? E não verás país nenhum. A ação se passa em São Paulo, mas existem redutos, digamos assim, de conservação. Por exemplo,
uma horta clandestina, essas coisas, não é, que a gente pondera e pensa, felizmente isso nunca vai acontecer até quando acontece. Não é? Até quando, por exemplo, um país inteiro se vê às voltas com um negacionismo científico que pretende nos dizer que não, que uma peste, uma epidemia não existe e que basta que a gente deixe o tempo passar. Um terceiro capítulo é também uma vertente muito pouco explorada. Eu digo que é a visitação ao mundo dos vencedores, dos bastidores do poder. Isso é fácil de entender, porque a literatura produzida à época foi, sobretudo, de autoria das vítimas. Não é que, neste caso, os narradores ou os autores pertençam aos altos escalões, mas, de alguma maneira, eles tentaram se aproximar, não é, do que poderiam ser os supostos valores. Então, um jornalista como Luiz Gutenberg escreveu 2 romances, chamado O Jogo da Gata Parida, que aborda as articulações do grupo do poder, porque eles não foram tão uniformes, não foram tão unívocos quanto se possa pensar daqui. Existiam também as competições internas. E Rendezvous no Itamaraty. E um terceiro, Oficial da Noite, de Jefferson Barros, que coloca em evidência uma coisa muito singular, que é o fato de um militar ter presenciado, não é, uma sessão de tortura e ter o desejo de denunciá-la. Mas pela hierarquização militar, você não pode cancelar uma linha hierárquica, de modo que você tem que justamente se reportar ao seu imediato superior hierárquico. Ora, esse superior hierárquico era exatamente o envolvido na tortura. Então, veja essa singularidade do fechamento de certas instituições que impedem, não é, que se conheça melhor até o seu funcionamento interno. Eu reitero, esse não foi uma vertente muito cultivada da literatura produzida na época, e é fácil de entender, como eu já disse, porque, na maioria dos casos, o que nós tivemos foi o depoimento das vítimas. Um quinto capítulo deve muito interessar a moça, não é? Porque são os estandartes do horror, o romance político de Eloneida Studart. Pouca gente talvez saiba que Eloneida Studart, além da sua militância feminista, além da sua atuação como parlamentar, ela foi ficcionista e das boas. Então, ela deixou-nos uma trilogia chamada Os Estandartes do Horror, constituída dos seguintes romances: O Pardal é um Pássaro Azul, O Estandarte da Agonia e O Torturador em Romaria. Vejam, o terceiro título, O Torturador em Romaria, é também uma das poucas tentativas, não de humanizar como conciliação a figura do torturador, mas procurar entender como é que era possível, se é que ainda não cabe ainda no presente, que pessoas comuns, homens que poderiam ser bons pais, bons maridos, eram, ao mesmo tempo, capazes dessas atrocidades todas que nós passamos a conhecer pelos depoimentos das torturas, dos torturados, pelos próprios documentos oficiais e por levantamentos como o do Brasil Nunca Mais. Ou seja, não basta dizer que são monstros, porque eles não são monstros, são humanos. O mais assustador de tudo isso é que são pessoas como nós. Então, é um aviso de que nós poderíamos também
descer a essa abjeção da tortura. Então, os romances da Eloneida Studart tocam nessa questão, mas trabalham também com a questão do lugar da mulher, não é? Com as heranças do patriarcalismo ou matriarcalismo no Nordeste. Vale muito a pena a visitação à obra da Eloneida Studart, além da circunstância de que as protagonistas são sempre mulheres. O Estandarte do Horror é declaradamente inspirado na questão da morte da figurinista Scarlett Johansson, né? Esqueci agora o nome dela, né? Que teve o filho torturado e denunciou através do seu trabalho, etc. Pois bem, mais um outro capítulo, a história num palco giratório, o estranho romance de Heloísa Maranhão, estranho romance histórico de Heloísa Maranhão. É a outra autora que eu costumo dizer com quem a crítica está escandaloso débito, porque é a mais estranha, excêntrica de todas essas ficções produzidas no período. Ela consegue uma mescla, não é, de tempo e espaço, por isso eu uso a imagem do palco giratório, ao invés da linearidade cronológica, é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E como acontecer tudo ao mesmo tempo? Praticamente abandonando a ideia, não é, do palco italiano, mas fazendo com que as ações decorram à nossa frente. Então, ela pode misturar, em romances como Lucrécia, duas figuras que não são calcionadas, o encontro dessas duas figuras não é calcionado pela história. Lucrécia Borgia e a Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila. Né? Também Dona Leonor Teles, que é aquela rainha de Portugal do período medieval, mas só que essa Dona Leonor Teles não é apenas a Dona Leonor Teles, seria talvez o produto de um surto de uma mulher brasileira do século XX. E aí a gente pode pensar assim, se quisermos refazer, não é, verossimilmente, tirando tudo que foi narrado, foi o produto de uma alucinação. Mas veja, o que é provocativo é nós podermos pensar também e, ao invés de o que está sendo contado ali ser um surto, uma imaginação de uma mulher do século XX, seja um surto, a imaginação da própria Dona Leonor Teles lá na distinta Idade Média, como se ela estivesse antecipando. Então, os dados de referencialidade são embaralhados de tal maneira que, ao mesmo tempo, nós temos uma informação ou uma referencialidade ao Brasil do século XX e a essas figuras do medievalismo português. E a Rainha de Navarra, que é o último desses romances, pelo mesmo caminho. Um sétimo capítulo, eu dei o título de Mundo Fechado e Origem Absurda do Poder, é a ficção do José J. Veiga. Em romances como A Hora dos Ruminantes, Sombras de Reis Barbudos, Os Pecados da Tribo e aquele mundo de Vaza Barros e Torvelim Dia e Noite. O mais conhecido deles todos é muito provavelmente A Hora dos Ruminantes, que foi visto como uma alegoria imediata da ditadura militar implantada em 1964. Porque A Hora dos Ruminantes, a ação se passa numa pequena cidade de ambiência tipicamente interiorana, chamada Manairarema, que sofre sucessivas invasões de cães, de homens estranhos, de cães e de bois, que ocupam todos os espaços, atrapalham a vida de todo mundo, imprimem mesmo o horror, o terror. Pois bem, um dia eles vão embora, diz o narrador, que como que atendendo a um chamado oculto. Então, muitos leram esse final como otimista. Eu tenho a impressão que é um equívoco de interpretação, porque nós estamos acostumados à encenação da luta do bem contra o mal, quase sempre com a vitória do bem,
Mas são dois campos distintos e nitidamente caracterizados. Então, cada um dos oponentes sabe contra quem está lutando. No caso da ficção do José J. Veiga, o poder se instaura, vindo não se sabe de onde, por ordem não se sabe de quem. Então, se esses bois, se esses cães, se esses homens vão embora da pequena Manairarema, não há garantia de que a paz seja finalmente estabelecida. Porque parece que eles são apenas agentes de uma vontade maior, superior. Para mim, aí reside o terror, reside o medo. Porque assim como eles foram embora agora, por ordem, talvez, dessa instância incognoscível, poderão voltar qualquer dia. Agora, serve também como alegoria do regime implantado após o golpe de 64. Mas, como qualquer alegoria, eu penso assim, ela precisa ter uma disponibilidade semiótica, isto é, precisa não estar diretamente ligada a uma conjuntura historicamente definida. Ela poderá servir para todas as situações em que se encene esse jogo da opressão. É isso que eu vejo na ficção do José J. Veiga, não é? Que mais à frente envereda até por um outro caminho que poderíamos dizer que é uma reescrita da história, um romance como a memória falhou agora o título, mas que coloca em cena ninguém menos que Antônio Conselheiro. Mas assim como Elvis Presley, pode-se dizer que Antônio Conselheiro não morreu neste romance do José J. Veiga, porque, de fato, ele não teria morrido em Canudos. Alguns dos seus discípulos teriam sumido com ele, e ele vai, mais à frente, reinstalar um arraial, mas só que esse Antônio Conselheiro pós-Canudos não é mais o Antônio Conselheiro de Canudos. Ele agora é um assembleísta, ele decide as coisas no coletivo, ele abandona a misoginia, e o narrador ainda brinca com certas liberdades, referencialidade histórica, colocando figuras que nunca se encontraram na vida, como a maestrina Chiquinha Gonzaga, o fotógrafo Militão, tudo assim no mesmo caldeirão, que é um traço de grande parte da ficção do século XX, especialmente quando lida com ficções, com personagens de extração histórica, ao invés de simplesmente colocar aquela singularidade absorvente, não, coloca, sobretudo, um lado mais humano, mais excêntrico. Um oitavo capítulo é dedicado à obra de Roberto Drummond, o realismo oblíquo de Roberto Drummond, uma visão carnavalizada e lisérgica do Brasil. Roberto Drummond foi um autor muito, não vou dizer que popular, mas muito trabalhado nos anos 70, 80, morreu em 2002, me parece, né? E que pretendeu instalar, iniciar o que ele chamava de ciclo da Coca-Cola, porque na literatura brasileira nós tivemos no século XX o ciclo da cana-de-açúcar, com alguns romancistas nordestinos, especialmente o Zé Luiz do Rego, não é? O ciclo do cacau com Jorge Amado, e ele pretendia responder à atualidade com o ciclo da Coca-Cola, porque é um ícone da modernidade, se assim nós podemos dizer, de modo que chegou até a dar para ele alguns problemas por causa do uso da marca. A Coca-Cola é uma marca efetivamente, diria que universal, em termos do nosso planeta, não é? E é uma obra atravessada pela referência ao que eu chamo de marcas registradas. As personagens do Roberto Drummond não simplesmente pegam uma caneta. Hoje quase nem se usa uma caneta, mas era uma caneta Parker, uma caneta Bic. Ninguém entra num bar e toma apenas um refrigerante, tem que ser uma Coca-Cola. Ou seja, assim como
a vida nas grandes cidades é atravessada por anúncios luminosos, e hoje por podcast, toda essa coisa que ele não pegou, né, ele não chegou a pegar as redes sociais, certamente estaria trabalhando quanto a isso. Então, ele achava que para responder até realisticamente a essa realidade, a essa modernidade, ele precisava, então, quebrar certos vínculos de verossimilhança. Porque, por paradoxal que pareça, se não é, a realidade é tão absurda, para sermos realistas, teríamos que representá-la como absurdo, e não tentar domar a absurdidade dessa realidade. Então, é um autor singular, não é? Por conta dessa espécie de obsessão, ou o que eu chamo de marcas registradas, porque a gente sabe que no âmbito do comércio, a marca registrada é uma instituição típica do mundo capitalista. Eu não posso simplesmente me apropriar de um nome e usá-lo para qualquer coisa porque eu vou pagar caro. Só que eu transplanto esse conceito para o âmbito da cultura, porque isso, para mim, define, não é, ou pelo menos identifica com muita nitidez a natureza de um romance político, assim como um romance histórico. Se eu leio um romance onde o protagonista se chama Getúlio Vargas, ou se chama Donald Trump, não é? Ou se chama, não vou dizer o nome do Malsinado, não é? Vou ficar apenas com esses dois nomes, a minha recepção já está preparada de alguma forma, de modo que, ao final, eu poderei dizer que o romance foi ou não foi fiel à história. Diferentemente do romancista que se chama, vamos pensar, desculpem, a personagem se chama prosaicamente, vamos pensar no nome comum, João, Pedro, Alquimeno, coisas desse tipo assim, né? Ora, é muito diferente, porque ao nominar uma personagem como Napoleão Bonaparte, eu convoco o repertório de referências do leitor, e eu, queira ou não, eu tenho que fazer esse jogo, não é? Ora, eu me abstraio do universo estritamente ficcional e recorro às referências documentais, ora eu me deixo levar por esse fascínio da personagem ficcional propriamente dita. Então, esse trabalho é necessariamente feito por alguém que seja competente, que não faça do seu romance político, por exemplo, mera reprodução dos registros documentais, que não faça do seu romance histórico apenas a contraparte, não é, dos próprios registros oficiais, e não persiga aquilo que se vai chamar de verdade histórica. Porque se no âmbito da própria historiografia isso já não é um edifício tão sólido, que é a verdade histórica, imagine no âmbito do ficcional, onde a prerrogativa do ficcionista é essa mesmo, não é? É a de trabalhar livremente, pelo menos até certo ponto, com os dados que ele absorve da história. Tá? Então, o Roberto Drummond levou a tal ponto essa espécie de prerrogativa que no sangue de Coca-Cola existe uma personagem que se chama Roberto Drummond, mas que não é o Roberto Drummond. Quer dizer, ele dizia que, ao invés de ele inventar marcas para personagens verdadeiros, ele inventava personagens para marcas verdadeiras. Quer dizer, ele usa um nome próprio, mas desvincula esse nome próprio daquilo que o leitor sabia daquela personagem. Tá bom? Isso que eu acabo de dizer é muito importante para o capítulo 9, que eu chamo de memorialismo de geração, a superação do depoimento. Houve, a partir dos ventos favoráveis da abertura política, uma saudável enxurrada de depoimentos de pessoas com vivência, com militância política, não é, que voltavam do exílio ou tinham aqui estado ainda na clandestinidade, nomes como Fernando Bacabeira, Alfredo Sirqui e outros todos. Mas existe o memorialismo ficcional de geração,
E eu digo que é de geração porque não é o memorialismo tradicional, aquele a cargo de alguém que chega a uma certa fase da sua vida, na maturidade ou mesmo na velhice, e lança aquele olhar retrospectivo, passa em revista as suas emoções, as suas paixões, as suas frustrações, e, nesse passar em revista, nós vamos tendo contato com figuras que foram mais ou menos importantes na sua trajetória, os seus amores, os seus mestres, os seus desafetos, não é? A sua família. Mas todo esse material, pessoas, lugares, eventos, só tem importância porque se relacionaram com o memorialista. Correto? Isto é, neste caso, eu digo que é um indivíduo que dá sentido à história. O que acontece no que eu estou chamando de memorialismo de geração? Muito pelo contrário, é a história que dá sentido à vida do memorialista. Porque foi normalmente a cargo, e não apenas no âmbito biográfico, no âmbito ficcional mesmo, de alguém que tivesse efetivamente se envolvido na luta política e chegado a uma idade, no máximo, dos seus 40 anos, por aí assim, quase uma juventude ainda, e recorta da sua vida apenas aqueles momentos em que a política foi importante. A militância estudantil, depois a militância na guerrilha, nas organizações clandestinas. Então, é um memorialismo de geração, no sentido de que é um memorialismo de quem viveu uma determinada época. Não é um memorialismo como hoje nós estamos comemorando, não é? E amanhã, quarta-feira, na Academia Carioca de Letras, nós vamos ter uma sessão em homenagem ao Pedro Nava, que é prototipicamente um memorialista, não é? Isto é, alguém que efetivamente conta a sua vida desde o berço até, talvez. O Pedro Nava vai até muito mais longe. Ele fala dos avós, não é? Não, isto aqui é uma espécie assim de recorte limitado. Por isso mesmo, supera o depoimento, porque pode trazer ingredientes diferentes, não tem um compromisso documental, não precisa estar atento à suposta verdade dos acontecimentos e dá aos autores uma liberdade muito maior. E exemplarmente representante de uma tendência deste romance político produzido nos anos 70, 80 do século XX, que é o não engajamento nos seguintes termos. Falar em romance político durante muito tempo era quase que falar de romance engajado numa determinada causa, sobretudo política, ideológica, correto? Muitas vezes tornando a ficção uma espécie assim de ferramenta de luta, né? Em favor de uma determinada causa, como são os romances do Jorge Amado na fase do Subterrâneo da Liberdade. Este romance, produzido nos anos 1970, 80, ele não é engajado, pelo contrário, ele tem um acento autocrítico muito importante. É um balanço dos acertos e dos erros dos que viveram e viveram intensamente aqueles momentos, aqueles anos que a historiografia depois consagrou como os anos de chumbo. Em dimensões maiores ou menores, os anos de chumbo. Correto? Há esses romances como Ponche Verde, Janeiro Cristal, que fala dos brasileiros no exílio, na Suécia, na França, Em Câmera Lenta, de Renato Tapajós, e Tropical Sol da Liberdade, de Ana Maria Machado. Um outro capítulo à parte, Caminhos Diversificados, no romance político de Márcio Souza. Diversificado porque o Márcio Souza, perda recente, lamentavelmente, ele experimentou várias dicções narrativas. Neste caso aqui, eu me concentro na política e há um componente ensaístico muito forte em romances como
Bom, o mais conhecido deles, provavelmente, é Galvez, Imperador do Acre. Mas tem a Operação Silêncio, tem a Ordem do Dia e tem a Condolência. São romances que são incapturáveis, digamos, nesses termos, numa gaveta só, porque eles se movimentam, vão do thriller, não é? Passando pelo memorialismo, de modo que responde muito bem ao que eu digo que é a diversificação dos caminhos trilhados pelo Márcio Souza. Uma exceção aqui é o que eu chamo de uma ficção constrangida, que foram as tentativas ficcionais do Paulo Francis, controverso Paulo Francis. 2 romances chamados Cabeça de Papel e Cabeça de Negro. Hoje, talvez disséssemos que são autoficção, termo que não me agrada muito, porque eu gosto de pensar que, se é ficção, não importa tanto a procedência da matéria, importa o tratamento dado a essa matéria. Até porque nós podemos perfeitamente não saber nada da biografia do autor e termos na leitura o mesmo proveito. É necessário preservar a autonomia da obra em relação à sua procedência autoral. Por fim, desculpe, ainda não tão por fim, um outro título provocativo, que é o capítulo 12º, todos são culpados até porque são inocentes. São romances que tematizam um aspecto também pouco trabalhado, que é o das pessoas que acabaram pagando por serem inocentes, isto é, por não terem nada a ver com o peixe. Um romance como 4 Olhos, do Renato Pompeu, é bem singular quanto a isso. O protagonista é um escritor às voltas com a recuperação de um romance que ele vinha escrevendo e que perdeu. Vejam que, em princípio, parece nada ter de político, no sentido convencional do termo. A esposa, professora universitária, esta sim, tem uma militância, faz reuniões na sua casa e recebe, é claro, uma sinalização de que poderá vir a ser presa. Então, ela sai e, quando a polícia chega, encontra o nosso escritor. E ele vai preso, vai para um hospital psiquiátrico, não é? Seria aquilo que se costuma dizer, não tem tu, vai tu mesmo. Eles foram lá à procura de alguém. Não encontraram alguém, pegaram o outrem. Ou seja, como se diz hoje, estava no lugar errado, na hora errada. Mas para a repressão, não existia hora certa ou hora errada. Era necessário, por exemplo, ter produtividade. Então, não tem aquela pessoa a quem eles procuravam, pega-se outra. Então, essa é uma circunstância que, até do ponto de vista documental, foi muito existente. Aconteceu muitas vezes de as pessoas não serem apanhadas sem essa convicção. E o último capítulo, Encontro de Gerações, num certo Brasil, é A Festa de Ivan Ângelo, um romance extraordinário, não é, com uma arquitetura muito original, que mistura variados discursos, mas que, em última análise, não é, também coloca em evidência esses desacordos da sociedade. Tanto as pessoas da chamada alta sociedade, quanto que, ao mesmo tempo que existe uma festa reunindo a alta burguesia, acontece um evento na rodoviária com pobres migrantes nordestinos. Bom, de um modo geral, espero não tê-los cansados até agora, esse foi um panorama que eu tentei dar da produção do romance político nesses chamados anos de chumbo. Quer dizer, é uma produção muito rica, não é que o romance político tenha parado de ser produzido depois, mas o acicate, né, a motivação, obviamente, deixou de ser tão intensa quanto naqueles
anos e no período imediatamente posterior. Em linhas gerais, foi essa a contribuição que eu achei que poderia ter dado a uma compreensão desse momento da vida brasileira pela via ficcional, nunca deixando de ressaltar que não é a história que está sendo contada, mas é a ficcionalização da história que está sendo feita. Muito obrigado. Sim? Já estou aqui. Bom, muito obrigado, Alcimeno, pela brilhantíssima apresentação. Realmente, eu tenho certeza que esse vídeo aí vai circular muitíssimo, não apenas na Faculdade de Letras, mas em outros cursos, tendo em vista o vasto e completo panorama que você fez da apresentação, da produção ficcional, como você explicita muito bem, brasileira, vinculada com o golpe e a ditadura de 64. Bom, a Faculdade de Letras sempre se beneficiou dos seus cursos brilhantes, né? E a gente sente falta aí de uma presença como a sua, Alcimeno. Eu vou ler aqui o Luiz Montes, ele colocou aqui no chat um comentário que diz assim, diz assim, a qualificação de uma obra literária a partir do conceito de determinação não é contraditória com a afirmação postulada mais adiante na palestra de uma qualidade semiótica até certo ponto supratemporal? Por que não considerar política uma obra que guarda relações indiretas com a realidade imediata ou mediadas por temáticas aparentemente alheias às injunções políticas imediatas? Não sei se... Bom, se eu bem compreendi a pergunta, não há contradição em acentuar que a determinação, a qualificação de um romance como político, em primeiro lugar, é uma categorização, é uma definição, desculpa, não é? Porque o romance, por natureza, é um gênero tão aberto que você tem romance político, romance histórico, romance de formação, romance urbano, romance regionalista e etc. Eu costumo dizer que o romance é sem vergonha, porque ele aceita tudo. Tudo entra no romance. Quando o romance surgiu, não só ele foi mal visto por muita gente, como ele criou um problema para os teóricos, porque ele não obedecia a regras definidas como as formas clássicas da epopeia, da tragédia, né, com os seus prólogos. Além do que, ia buscar sua matéria no mundo dos homens de carne e osso. Não eram mais deuses que desciam à terra e se misturavam. Não, eram eu, você, eram homens, mulheres, imersos em paixões, ciúmes, vilanias. Então, a vocação do romance foi sempre estar aberta. Se não fora isso, não havia necessidade de dizer que este romance é político, este romance é regionalista. Mas dizer que o romance é político, em primeiro lugar, não é um julgamento de valor. É apenas um critério classificatório. E não fecha as portas, eu mencionei no caso do Antônio Calado, não fecha as portas para outras determinações. Não é? Um romance que se limitasse à representação de um evento político praticamente seria impossível, porque quem está envolvido são seres humanos. Eles têm as suas pulsões, têm as suas paixões, e muitas vezes isso vem à tona. Eu mencionei o caso da Eloneida Studer, né, que se interessou em saber o que seria a cabeça de um torturador. Não é? Como, tanto que é um torturador em Romaria, é efetivamente um homem absorto na sua culpa, é um homem absorto nas suas ambições. Essa pluralidade, essa riqueza, no meu entender, funciona a favor do romance político. Agora, quanto a essa disponibilidade semiótica, eu me restringi à alegoria, no sentido de que a alegoria, óbvio, todos nós temos uma ideia de que ela representa, não imediatamente
uma determinada realidade circunstancial. O romance latino-americano explorou a exaustão o alegórico. No Autor do Patriarca, do Garcia Marques, você tem um ditador, tão ditador, que já se suspeita que ele não mais exista, não é? Que sejam, por exemplo, sósias. Uma singularidade do nosso regime é que nós não tivemos essa figura longeva do ditador. Houve uma troca de bastão, né? Foram 5 generais que se sucederam na presidência da República, consequentemente, no papel temporário do ditador. Não é? Mas, então, quando se constrói uma narrativa alegórica, o que eu defendo é que ela pode aludir circunstancialmente a um fato histórico, mas ela precisa ter uma espécie assim de reserva que permita que ela sirva para outras situações. Toda grande literatura ocidental, eu acho que muitas vezes fez isso. O que é o Dom Quixote, se não o desencontro entre o mundo interior idealista e a dura realidade à sua volta? Quixote não diz nada que seja errado, apenas não está no momento e no lugar certo. O Sancho Panza também seja mais doido que o Quixote, porque qualquer pessoa, em termos, não acompanharia o nobre cavaleiro, mas o Sancho acompanha. Então, no meu entender, a disponibilidade semiótica, daí ter se consagrado o termo quixotesco para todas as outras situações onde haja esse descompasso. Não é? Então, a minha ideia foi simultaneamente defender o romance político, em primeiro lugar, como romance, como investimento ficcional. O político é uma derivação, e em determinados casos, porque, por exemplo, o romance do Antônio Calado, eu posso dizer que é alegórico, mas sem recorrer minimamente a qualquer dado de inverossimilhança. Não pratica aquilo que eu chamo de realismo irrealista do século XX. Por quê? Ele não sai 1 milímetro da verossimilhança mais estreita. Já no José J. Veiga, como eu disse, nós temos isso. Nós temos essa situação absurda, nós temos o Manairaremos, touros, os bois, etc., etc., né? E nós temos o nosso, depois, estimado conselheiro, que não morreu. Né? Agora, há uma brecha até na história, porque foi cortada a cabeça do conselheiro. Ora, né? Se é possível que, ao longo da história, tenham se consagrado mitos como o do rei Arthur, como do rei Dom Sebastião, não é? Um povo inteiro cultivar uma espécie assim de nostalgia do que não foi. Então, isso, levado ao âmbito da ficção, é matéria exemplar para uma alegoria. Eu pego essa ideia e falo de um assunto bem contemporâneo, mas desde que haja essa espécie de possibilidade de deslize, não ficar exatamente preso. É nisso que eu critiquei o romance do Paulo Franz, porque é muito autocentrado. Ele inibe a própria ficção, o próprio investimento ficcional. Não sei se eu respondi ao nosso estimado Montes, mas é assim que eu penso. Bom, parece ser ele escreveu que estava tudo ok. Alquimeno, uma outra pergunta que tem a ver justamente com esse âmbito do literário que você tem tentado frisar, né, na sua caracterização sobre o romance político, que é um romance, e que diz respeito à literatura. Nós sabemos que a ditadura aqui no Brasil foi extremamente cruel, por exemplo, com cineastas que obrigou eles ao exílio, com músicos, por exemplo, que foram reprimidos. Qual foi o impacto da ditadura nos escritores? Teve censura? Teve escritor que teve que sair? Teve livros que foram censurados? Ou como foi o fenômeno literário, ou a repercussão desses romances que você historiou aí, desses 36 romances? Qual foi a vida deles durante a ditadura? Bom, embora nós já derivemos aí muito mais para uma sociologia, uma historiografia, não é, da vida, e não tanto das obras. Mas o caso é singular, que o caso mais conhecido foi o
do livro do Rubem Fonseca, não por questões políticas, mas por supostas questões de atentado ao pudor, aos bons costumes. Sem que isso diminua em nada, a verdade é que a literatura não tinha aquele impacto imediato e presencial como o teatro, como a música popular. Então, a repressão podia invadir um teatro, espancar os atores, podia proibir a execução de uma música, mas a literatura, por natureza, era muito menos passível desse tipo de repressão. Não que ela não tenha existido, mas ela ainda produziu, provavelmente, uma outra praga, que é a autocensura. Não é? Ou seja, alguns autores provavelmente não fizeram tudo o que eles gostariam de fazer, ou então responderam, entenderam o seguinte: o meu compromisso hoje é esse. E deixaram de explorar outros aspectos, outras vertentes da sua própria obra. Pode ter acontecido isso. Mas, do ponto de vista assim, prático, eu não tenho suficientes informações, mas eu realmente não conheço casos de perseguição direta. O próprio Antônio Calado foi detido aqui no Brasil, quando estava voltando, etc., etc. Mas não foram casos, em primeiro lugar, não foram casos trágicos, fatais, como do jornalismo, o Herzog, ou no teatro, espancamento de atores. Eu acho, não é que a vida do escritor tenha sido boa, claro que não, não é? Mas por essa espécie vamos ser franco, menor relevância em termos de impacto imediato na literatura, a literatura sofreu menos isso, mas sofreu muito com a vedação dos espaços de divulgação, não é? E mesmo que consciência verdadeiramente democrática poderia estar absolutamente tranquilo durante um período tão cinzento, tão ruim da vida cultural brasileira. Nós passamos recentemente por 4 anos de horror, e dá para a gente imaginar que, mesmo não tendo sido afetado de imediato, indiretamente todos nós fomos afetados por isso. Obrigado, sim. E uma última pergunta, Alquimeno, para fechar aí já mesmo. Você não deu seguimento, digamos, a essa produção sobre a ditadura brasileira na produção ficcional brasileira posterior? Me refiro, por exemplo, tem uma teórica que hoje em dia que cunhou um conceito chamado de pós-memória. Quer dizer, texto, ela se refere a relatos, textos, ou talvez até ficções, de figuras ou personagens que não vivenciaram diretamente a ditadura, mas que 10, 20 ou 30 anos depois voltam para aquele período com o distanciamento histórico que temos aí, e aborda essa questão ou do ponto de vista da memória ou do ponto de vista da ficção. Você não sabe se esse tema repercutiu na literatura brasileira posteriormente? Não, o tema repercutiu, mas não com a intensidade, a não ser que eu esteja desatualizado com o que repercutiu, porque o fato de esses romances terem sido produzidos nos anos 1970, 80, significa, no mínimo, mais 2 décadas, não é, de circulação intensa, especialmente nos meios acadêmicos. Basta ver que o meu livro foi publicado em 2000. Não é? E, certamente, o assunto não deixou de estar presente. Mas, até onde eu sei, não é, a produção não foi equivalente. Se nós fizermos um histórico da presença da política, vamos dizer assim, nesses termos, né, uma volta àquele velho problema, né, da nomenclatura. Dizer romance político é escolher, né, uma designação para um conjunto de obras. É evidentemente que esse conjunto precisa ter alguns traços de identificação. Eu elegi esse que diz respeito internamente à construção e não, por exemplo, ao fato de um autor ter sido ou não alguém com vivência política.
não é? Porque senão vedava a quem não a teve diretamente, como agora você está dizendo que existem muitos depoimentos, né, de pessoas que não viveram a época, mas a história não pode ser feita só testemunhalmente, não é? A história tem que ser feita, tem que ser escrita a partir de fontes. Essas fontes podem ser as mais diversificadas possíveis. A ficção pode ser uma dessas fontes, mas sempre com cuidado de não tomá-la como a contraparte da história. Porque durante algum tempo, eu acho que nós cometemos, eu digo nós, teóricos, estudiosos, cometemos o engano de querer contrapor a ficção à história, atribuindo à ficção um valor de verdade maior. Isso é apenas manter a mesma briga com o sinal trocado. É como jogar no campo do adversário. A ficção não pode abrir mão da prerrogativa de não ser verdade, ou pelo menos não corresponder a esse conceito muito estrito de verdade. A ficção tem que ser livre. Nós sabemos, pela história da literatura ocidental, que essa exigência de verossimilhança é coisa recente, é coisa do século XIX. Ninguém antes esteve tão preocupado em saber se a personagem, como no manifesto depois, no próprio Hessel, eu quero uma personagem que, se eu sair à rua, eu vou ver igual. Não. Ninguém iria encontrar, né, as personagens que o Swift viu nas viagens de Gulliver. Não vou encontrar. Né? Essa é a prerrogativa da ficção. Ela precisa ser mentirosa, no bom sentido do termo, né? Porque, às vezes, é pela mentira que se alcança uma verdade maior, mais profunda. Por exemplo, eu falei, né? Esses autores todos, eles depuseram. Agora, talvez alguém que hoje disponha, como foi mencionado, não vou dizer que de uma isenção, mas de um conjunto de referências do tempo, né, sobre aquele tempo, que nós que vivemos, estávamos imersos. Então é preciso, às vezes, algum afastamento para uma melhor compreensão. Então, um jovem ficcionista, um jovem historiador, pode alcançar, talvez, um resultado melhor do que alguém. Por isso, quando eu falei no Memorial de Geração, estou dizendo a superação do depoimento. Que se for só o depoimento, ficcionalmente, não nos interessaria. Do mesmo modo que, quando a gente vai ler as memórias, a gente quer o mínimo de coerência, de verossimilhança. Não é? Se eu chego e digo nas minhas memórias, eu gosto de usar esse exemplo para o realismo de um modo geral. Se eu chego num lugar e digo que eu vim batendo as minhas asas, não é? Vão me pedir um meu internamento imediato. Isso é uma mentira deslavada. Se eu digo que eu cheguei dirigindo a minha moto, as pessoas acreditam. Mas eu não sei dirigir moto, não sei andar de bicicleta, não ando em veículo com menos de 4 rodas. Foram 2 mentiras, uma verossímil e outra inverossímil. Mas ambas mentiras. Para a ficção, o critério da verossimilhança tem que ser restrito, tem que ser limitado, não pode ser levado às últimas consequências. Então, voltando à pergunta, eu sinceramente não acompanhei, não é? Quer dizer, acompanhei de modo muito epidérmico, o que se publicou depois, porque, obviamente, a ficção sempre me interessa. Mas eu acho que posso afirmar que não tivemos uma produção tão extensa e intensa sobre a questão política quanto nesse período. Senão também né, eu preciso defender o corpus do meu livro. Claro, sim. Alquimeno, tem um comentário aí do professor Elcio Corlensen que diz assim: podemos pensar em romances como Palavras Cruzadas, de Guiomar de Gramont, e Cá, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. É o comentário que ele faz à sua apresentação. Você queria dizer alguma coisa? Eu não entendi, desculpa. Ele diz: podemos pensar em romances como Palavras Cruzadas, de Guiomar de Gramont, e Cá, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. Eu acho que um comentário também, digamos. Sim, seriam romances posteriores a esse recorte cronológico que eu fiz. Uhum. Eu sei que tem muitos outros, eu sei,
daquela Alcione, nem todo o oceano. Tem muito romance que tematizou a questão política, eu sei. Apenas eu não acompanhei efetivamente. Você sabe como nós somos, em grande parte, às vezes, né, prisioneiros de um projeto, e às vezes a gente deriva para outras áreas. Por afinidade temática e tal, eu tenho trabalhado muito o que eu chamo de ficção que se apropria da matéria de extração histórica. Eu publiquei recentemente um livro chamado Literatura Brasileira e Matéria de Extração Histórica. Vem desde da prosopopeia do Bento Teixeira até a produção dos anos 1990. Não é? Mas eu sempre tenho o cuidado de colocar um ponto cronológico, justamente porque eu sei que, decorrido tanto, é o caso aqui, se eu não tivesse tido a cautela de botar que foi romance político nos anos 70, 80, e olha que esse título já traz uma certa infelicidade, porque em 2000, quando a gente falava no século anterior, era o século XIX. Hoje o século anterior é o século XX. Não é? Nem sempre a gente se dá conta. Então, de verdade, ele deveria ter dito nos anos 1970, 1980, porque daqui a não sei quantos anos, um jovem vai dizer assim, aqui tem 70 e 80. Do século XVIII, século XIX, porque para ele o século XX já é o século mais do que o século, já é o século anterior. A gente ainda não, eu pelo menos não me acostumei a chamar o século XX século anterior. Não é? É aquele apego, eu não quero sair do século XX ainda. Claro. Bom, mas Ok, eu então... não posso responder porque eu não conheço as duas obras, não sei. Mas, Claro. se a pergunta é essa, se é Mas não era pergunta, Alquimero, era só um comentário, porque não aparece como forma, não foi escrito como forma de pergunta, é só um comentário, ou seja, assim, ele estava dialogando com você. Então, eu só transmiti a mensagem dele. Tá? tá ótimo. Bom, Alquimeno, muito obrigado pela sua apresentação, que certamente será muito valiosa para isso que estamos tentando pensar sobre o impacto da ditadura em diversas áreas. Muito obrigado e agradeço muito sua disponibilidade por estar conosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos, e foi uma satisfação. É sempre bom a gente trocar essas ideias. Como eu disse numa intervenção anterior, a gente falando aprende. Já tomei ciência de algumas outras tendências, de algumas outras obras, não é? Que não estavam, obviamente, contempladas no meu estudo anterior. Muito obrigado.